Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Patrícia Copete e aqui a gente fala sobre assuntos bíblicos, estudos bíblicos, temas atuais e o que mais Deus nos proporcionar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações, comenta para a gente saber se o conteúdo está sendo bom ou não, o que você achou dos vídeos. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Não deixe de compartilhar, se inscrever, isso ajuda muito. Obrigada também pelos 81 inscritos, já chegamos, na verdade, 82. Que Deus abençoe cada um ricamente. E hoje eu gostaria de falar um assunto polêmico, ou não. O tema de hoje é saindo do armário. Primeiramente, eu gostaria de ler Romanos 3:10, que diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. A expressão saindo do armário é uma expressão muito popular, né? Para quem não conhece, eu achei difícil conhecer, mas é a pessoa que assume a sua sexualidade aí para o mundo, né? Opta por não ficar escondendo e assume. Essa expressão ela começou lá nos Estados Unidos no século 19 e 20 e antes era e a expressão é come out of the closet, né? Saindo do armário. Porém, ela não é tão o surgimento dela, na verdade, começou lá no século 19, 20, como eu falei, mas ela não começou saindo do armário com essa definição que a gente conhece. Não usarei palavras aqui, né, de outros aspectos, porque eu sei que tem crianças assistindo. Então, pais, podem ficar tranquilos que eu não vou usar nenhuma palavra aí que o seu filho não conhece, porque eu sei que muitos pais cristãos assistem, né? Então, tamo junto. Enfim. E aí, começou lá no século 19 e 20, quando os pais, né, desculpa a gagueira aí, os pais faziam aquela festa de 15 anos para suas filhas, né, as debutantes, e aí isso era um modo de mostrar para a sociedade que aquela menina ali estava pronta, ou seja, já era um jeito de mostrar que ela estava procurando, né, um marido, vamos dizer assim. Então, era justamente para atrair adultos, né? Estranho, né? Tudo cultura, né? Porque 15 anos não tem idade para nada. Outra expressão também é skeletons in the closet, que significa esqueletos dentro do armário. Essa sim era mais usada, né? Para falar sobre não desejos, a palavra é segredos obscuros, né, nesse sentido aí também. E em 1960 era usada uma outra expressão que falava take off the mask, que né, tire sua máscara. Mas aí o saindo do armário foi, né, a junção de come out, que seria saindo, né, que era essa festa de debutantes, e depois do skeletons in the closet, aí juntou, né, come out of the closet. Então ficou essa expressão saindo do armário. Também existiam as outras expressões, né? Let his hair down, deixe seus cabelos, né? E drop the hairpins, né? Ou soltando os seus grampos de cabelo. E foi assim que começou falar sobre esse assunto. Mas o assunto que eu queria trazer, na verdade, é apenas um link. O saindo do armário que eu queria falar é que todos nós precisamos sair do armário. Ah, Patrícia, como assim sair do armário? Não, eu não queria trazer essa expressão para que ela é usada hoje, mas sim mostrar que todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus.
Por isso que eu li Romanos 3:10. Não há um justo nenhum sequer. Eu queria fazer um convite para você se assumir o pecador que você é e aceitar Jesus Cristo como seu único e Salvador. Não estou falando da expressão que a gente conhece hoje. Então, nós todos somos pecadores, nós já nascemos condenados a ir para o inferno. Mas, Patrícia, eu nem fiz nada para isso, é verdade, não precisou. Mas essa doença que é o pecado, ela veio lá de Adão. E Adão, como Deus criou uma raça, como a gente conhece hoje o coronavírus. Então, se a gente, ou a gripe, ou o ebola, eu tenho. Aí eu tenho contato com a minha mãe, com meu pai. E eles pegam. E vai passando, até tanta gente, como a gente tá vendo hoje, uma epidemia realmente, né, mundial e generalizada por causa desse vírus. O pecado é assim, é um vírus que infectou a humanidade inteira. Romanos 5:12 diz: como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, assim a morte entrou também e passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, já lá no berço, a gente já é destinado a ir para o inferno. E isso só muda quando a gente decide fazer uma decisão em Cristo e mudar isso nas nossas vidas. Um pouquinho mais para frente eu já vou falar como a gente pode fazer isso. Nenhum homem se livrará do seu pecado se não morrer. Não há outra forma de livrar do pecado a não ser a morte. Porque esse corpo nosso aqui, ó, carne, né, natureza pecaminosa, ela já está destinada, tanto que quando fomos arrebatados, ou morrermos, né, e a gente for habitar no céu, nossos corpos serão glorificados, serão substituídos para outros corpos, porque esse corpo aqui, ele já não presta para mais nada. Em Romanos 6, dá-nos a diferença de pecado e pecados. Pecado no singular, que significa que nós temos uma natureza pecaminosa, natureza terrena, que não nos deixam fazer o bem, né? Paulo fala sobre a luta do bem e o mal que habita dentro dele. E aí, eu também já considero, como outra parte, o pecado que a gente comete a cada dia. Sabe aquele pecadinho de estimação e você não quer deixar? Aquilo é realmente um pecado, se torna um estilo de vida, não um pecadinho, né? Porque todo pecadinho é pecadão diante de Deus. E também fala sobre pecados no plural, que significa atitudes que a gente comete no dia a dia. Mentir, mas aí a gente já não mente mais. Pensamentos errados, falar mal do irmão, ter inveja. Todos os pecados, sendo imorais na parte sexuais, ou pecados de pensamento, ou qualquer tipo de pecado, ele é pecado para Deus, não importa. Então, se vamos cometer um pecado sexual hoje e você não cometeu mais, ele é um pecados. Você se arrependeu e não está cometendo mais. Agora, se você comete esse tipo de pecado continuamente na sua vida, ele já é um pecado da sua natureza pecaminosa. Um exemplo aqui fácil: Judas. Judas, ele trabalhava com o quê? O que ele era lá entre os discípulos? Ele cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro do grupo. Judas, ele já sabia que ele tinha um problema com dinheiro, ele não podia cuidar do dinheiro, ele não podia ficar na tesouraria ali dos discípulos, ele não poderia cuidar da bolsa. Por quê? Ele tinha um problema com dinheiro. E aí, quando que isso ia sarar? Apesar da nossa conversão, a gente sempre vai estar enfrentando esses nossos pecados. E aí, a gente não... o que vai acontecer é a gente diminuir de pecar, vai parar de pecar, parar de ter certas vontades. Mas aquele pecadinho que cada um tem, diferente do outro, seja inveja, seja vontade de matar as pessoas, seja falar mal dos outros, mentir,
cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. E se aquilo você faz ele continuamente, todo dia, você passa a ser um pecado, porque é da sua natureza pecaminosa, nossa carne. Então isso se torna pecado. Mas quando a gente pratica 2 Coríntios 5:17, que diz, né, desculpa, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aquele que está em Cristo, a gente para de pecar. Eu acredito que existem crentes, sim, que continuam no pecado, numa vida pecaminosa, num estilo de vida de pecado, mas eu acredito que também, né, a gente, como seres humanos, a gente para de pecar e ter certas vontades. Então, Judas, ele não poderia trabalhar com a bolsa, ele não poderia trabalhar com o dinheiro ali, porque ele tinha esse problema. E aí, o que uma pessoa que tem um certo problema numa área, ela deve ficar longe daquela área para poder, né, não ter aquelas certas vontades. E aí, mesmo que Judas, né, ele aceitasse Cristo, né, ele fosse um convertido de verdade, ele jamais ia deixar de ter vontade de roubar dinheiro. Ele ia continuar tendo essas vontades. Isso era da carne dele. Só que cada dia com Cristo essas vontades diminuem, elas não vão parar, elas podem ter uma pequena chaminha de 1% ali, que você quase não sente mais nada, que você acha que você está curado. Mas se você alimentar, você der alimento ali para a sua carne, ela vai virar uma chama muito grande. Então, aqui existe 4 passos que a gente pode sair do armário e crer em Cristo, né, e virar de fato convertido é o que faz a conversão, que está num caminho e depois volta para outro caminho, o caminho certo de Jesus. Crer no Senhor Jesus, você precisa crer. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo é arrepender, como o publicano lá em Lucas 18:13 fala, né? Oh Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Confesse os seus, arrependa do que você fez até hoje, né? E terceiro, você confesse os seus pecados. Romanos 10:9 diz, né? E se confessares a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E entregar a sua vida para que Deus seja o Senhor e comandante dela. Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu sei que tá faltando um pedaço aí, mas depois eu ponho aqui embaixo para vocês. Então, não realmente sai do armário, se torna um filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Em João 1:11 diz, né, que mas a todos aqueles que receberam, né, deixa eu ler lá para mim não errar. O que eu falei? João, né? João 11:12. Mas os muitos que receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, meu amado, só depende de você fazer essa decisão, e você fazendo essa decisão com Cristo, na mesma hora o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Como hoje eu tenho a esperança que a minha avó, o meu avô, a minha irmã, a Paloma, se decidiu um dia em seus corações crer no Senhor Jesus, e hoje elas estão lá, no céu, tenham essa esperança também. Que Deus abençoe você e a sua família, que vocês possam, se você não é salvo, que você possa ser salvo. Se você já é salvo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esquece de inscrever, porque isso ajuda muito a gente. Ative as notificações, né? Comenta aí o que você achou. E que Deus abençoe ricamente a sua vida.